Atrás de cada venda existem erros. E atrás do sucesso, muitas falhas. Esse é o lado B. O lado que não te mostram. O lado que ninguém gosta de falar. Acho que aí você está entrando num terreno muito perigoso, porque a construção civil é seríssimo o negócio, né? A necessidade de caixa é muito grande, né? Você, quando está construindo, você não tem prazo. No vídeo eu falo que as construtoras aceitaram jogar um jogo que não deveriam ter aceitado. Marcelo, por que é tão difícil tocar em assuntos delicados no mercado imobiliário? Pega corretores, incorporadores e tem assuntos dos bastidores que são comuns de acontecer, tá ali todo mundo conversando, mas por que é tão difícil ir para o digital ou tocar nesses assuntos mais delicados? Realmente, o mercado imobiliário ele tem essa característica de ser muito fechado para falar daquilo que está acontecendo, né? A gente percebe que a gente está sabendo de coisas que estão acontecendo, mas isso nunca vem à luz, né? E eu tenho assim uma tese de que a gente não precisaria ter esse medo de falar, né? Porque nós somos o mercado mais seguro que existe. O investimento mais seguro que se pode fazer é no mercado imobiliário, né? A gente está falando de um mercado que existe desde que o mundo é mundo e vai continuar existindo. Então, eu acredito que a gente pode sim trazer esses assuntos à tona, assuntos que são falados nos bastidores, aquela conversinha de canto, e que deveria ser tratado mais abertamente para que o investidor e o comprador ele se sinta realmente seguro. Porque ele ouve uma coisa, mas ninguém está falando e fica sempre essa insegurança. Será que se a gente, quem é sério, realmente tratar dos assuntos, trazer à luz, será que isso não vai passar uma imagem mais de segurança para o mercado? Eu acredito que sim, né? Então, tenho essa tese aí de que a gente precisa falar e debater, trazer à luz aquilo que precisa ser falado. E se a gente fosse trazer essa segurança para o litoral norte de Santa Catarina também, como é que tu enxerga o cenário do litoral aqui de Santa Catarina? Porque se for comparar ele ao Brasil como um todo, ele tem um destaque que não acontece em outras regiões, né? Tem. Por isso que eu acredito muito no nosso mercado, independente de questões acontecendo aqui e ali, como sempre aconteceram. Acredito que a longo prazo, 10, 20, 30 anos, o mercado de Santa Catarina vai continuar entregando muita valorização para quem investe aqui. Eu vejo o nosso estado muito acima dos outros no Brasil, especial. Vejo a nossa região de Joinville a Florianópolis, com indústria, com comércio, com emprego e com o turismo que a gente tem. As nossas praias são únicas, a nossa região é única no mundo em relação a belezas naturais. Então, acho que independente de momentos do mercado, acho que a gente vai continuar crescendo. Eu não acredito em bolha de forma alguma, né? A gente vê tanto essa conversa de bolha e tal. Acho que uma distorção no preço aqui e ali vai sempre acontecer. Acho que o cliente tem que estar atento, tem que procurar fazer bons negócios, mas acredito muito em valorização para quem investir no nosso mercado ainda agora. E deixa eu te perguntar, a gente conversava aqui nos bastidores também sobre o mercado passar talvez por uma organização, por uma limpa no mercado como um todo. O que seria essa reorganização dentro do mercado, na tua visão? Então, eu acho que um mercado que é tão próspero acaba atraindo gente demais, né? Então, se a gente for falar de números aí, o volume de corretores e construtoras na nossa região, ele é um pouco acima do que seria saudável, né? Então, naturalmente, pessoas vão chegar no mercado acreditando, na ilusão, acreditando no sonho, e eu acho que vão ficar pelo caminho, porque não é assim. É um mercado que precisa ser muito bem trabalhado, estudado, precisa de tempo de maturação, Então, um bom corretor, ele já está aí 5, 10, 15 anos, entendendo o mercado, fazendo relacionamento. Então, eu acho que essa limpa ela vai acontecer, é saudável que aconteça, como em todos os ramos, né? E aí, quando a gente fala sobre até desse reposicionamento do mercado, né? Tu acredita que esse pessoal que vem para cá, porque querendo ou não, a gente tem as incorporadoras que são muito sólidas, que estão no mercado. A gente criou hoje no litoral, não só no litoral, mas no mercado imobiliário também,
uma nova linha de incorporadores chegando, que talvez sejam empresários que se unam. Pô, ouvi falar que lá no litoral é muito bom, vamos nos unir nós três aqui, a gente vai construir, vamos vender e vai ser muito... O resultado vai ser perfeito. Tu acredita que essas novas incorporadoras chegando no mercado também, esses novos empresários incorporando aqui na região, isso bagunçou um pouco a questão de valor de metro quadrado? Como é que tu enxerga isso? Eu acho que o excesso de oferta é uma realidade hoje. Nós temos realmente muito lançamento acontecendo. E aí eu trago nem só o litoral, né? A nossa cidade, que é Brusque, hoje vive isso, né? Muito lançamento. Você vê muita gente nova no mercado. Então isso acaba trazendo muita oferta. E o formato encontrado para fazer essa oferta girar foi esse parcelamento muito estendido, né? Então eu acho que esse parcelamento muito estendido sim tem provocado uma certa distorção de preço, né? Porque o cliente ele acaba comprando o parcelamento, né? Ele acaba esquecendo um pouco do valor, né? Porque se o mercado imobiliário sempre valorizou, né? Se está tão fácil de comprar, então eu aceito pagar talvez um pouco mais caro aqui para ser um investidor também. Também estou participando desse mercado, todo mundo quer ser um investidor do mercado imobiliário. Então acho que uma coisa vem puxando a outra, está tudo meio que entrelaçado, né? Mas, no geral, não vejo essa distorção muito grande no preço. Acho que um ou outro aqui talvez esteja pagando um pouquinho mais caro do que deveria, mas acho que é por aí. E tu enxerga que hoje tem mais construções do que procura ou não? Ou o mercado em si ele ainda está... Ele é um mercado ainda muito pujante em relação a isso. Como é que tu enxerga? Então, eu vinha acompanhando um mercado que tudo se vendia até, sei lá, alguns meses atrás, né? Então, esse momento específico, né, dos últimos meses, que tem muito a ver com o cenário político também, né? A gente sabe que o empresário hoje ele está aguardando, ele quer saber o que vai acontecer em outubro para tomar suas decisões. Perfeito. Né? Então, eu só vejo essa retração nos últimos meses, né? Acho que a nossa economia ela vem mostrando sinais de desgaste. Eu acho que é preciso um ajuste fiscal, claro, né? O governo federal precisa ter a preocupação com arrumar a casa, com gastar um pouco menos. Então, eu acho que passa por aí, né? Tudo que vinha sendo lançado, o mercado vinha absorvendo, né? Então, acho que é um momento que a gente vai ter que ainda esperar 2, 3 meses aí para ver o que vai acontecer. Já entrando, tu tocou um pouquinho ali no assunto ali atrás, até queria entrar nesse assunto de um vídeo teu que viralizou. Teve alguns, mas esse mais recente agora que viralizou. Se tu pudesse dar um overview aí do que aconteceu para quem não assistiu, assim, e por que ele viralizou tanto? O que tu enxerga do porquê? O que tinha ali dentro daquele vídeo ali que fez com que as pessoas... Ele viralizou porque ele é uma preocupação que está na cabeça de todos. Vamos nessa. Né? É uma preocupação, é um assunto que está... Né? A gente que é do mercado, quem investe, quem compra, tá com essa pulga atrás da orelha. Tá, e aí? Como que as construtoras estão fazendo em 144 vezes? Como que eu vou receber o imóvel daqui 60 meses e ainda continuar pagando direto para a construtora? Então, todo mundo, né, tem essa preocupação e o vídeo foi muito claro, né? Não foi o primeiro a falar sobre isso. Isso vinha sendo debatido, mas talvez foi o primeiro que realmente ganhou uma projeção muito grande, né? E ali o que eu estou falando é que existem 3 tipos de construtora, né, que podem trabalhar dessa forma. Em 144 vezes, vamos pegar como exemplo. A construtora que vai botar dinheiro, né? Então, as parcelas que entram, elas não cobrem o custo da obra, que é altíssimo, né? Então, a construtora tem caixa e vai aportar. O segundo é a construtora que tem crédito, então ela vai ter um banco parceiro ali que vai segurar as pontas. E o terceiro é aquele que não tem nem caixa e nem crédito e que está vivendo uma ilusão. Então, esse cara, ele na conta dele, ele pode lançar várias obras, que aí aquele montante todo junto vai conseguir dar a volta, né? Essa é aí que eu discordo, né? Eu acho que aí você está entrando num terreno muito perigoso, porque a construção civil é seríssimo o negócio, né? A necessidade de caixa é muito grande, né? Você, quando está construindo, você não tem prazo,
Não tem prazo. Não chego para a concreteira e digo, posso parcelar contigo, nem no ferro e nem para a empreiteira. Todo mundo precisa receber para ontem, né? Então, no vídeo eu falo que as construtoras aceitaram jogar um jogo que não deveriam ter aceitado, né? Se a FG, por exemplo, né, ou outras grandes têm condições de fazer isso, porque tem mesmo, deixa eles jogar esse jogo, né? Perfeito. Deixa eles fazerem isso. Nós temos que trabalhar de uma forma saudável, né? Ninguém está ali para ficar aportando... Até porque tu não pode pegar a regra como exceção, né? Exato. A exceção como regra, perdão. Exato. Uhum. A FG e outras grandes, né? A FG, por exemplo, tem a Van como sócia, então, né, outra, né, tá em outro patamar, momento, em outro patamar. Então, eu gostaria que o mercado imobiliário, né, fizesse ali naquele vídeo um chamado ao pé no chão. Cara, aqui nós estamos falando de segurança, estamos tratando dos sonhos de um monte de gente, vamos tratar isso aqui com o pé no chão, vamos lançar talvez um pouco menos, né? E vender de uma forma mais saudável, vamos talvez lançar obras menores, né? Uhum. Nós, por exemplo, temos um modelo de trabalho que é de obras menores. Eu trabalho em Bombinhas porque Bombinhas tem margem, Bombinhas tem exclusividade, mas também porque as obras lá, o plano diretor, né, ele Perfeito. restringe. Então, dessa forma, eu trabalho saudável. Quando eu vendo um apartamento, eu sei que eu vou entregar para o meu cliente pronto, qualidade, dentro do prazo, né? Então, eu acho que a construção civil deveria olhar mais por esse caminho e o pessoal acabou ficando um pouco chateado. Interessante, né? Porque tu tocou alguns pontos, né? Eu pego, por exemplo, a FG, a Roga, essas empresas que elas atuam com modelos maiores e a quantidade de produtos no mercado, eles entendem até onde eles podem ir, né? Eles sabem isso. Tu pega a FG com o Sena Tower da vida. Uhum. Certamente houve um estudo muito grande para chegar e falar, vamos lançar um empreendimento desse que vai custar milhões por unidade e vai ter mercado. E querendo ou não, mencionou muito forte isso, tem um próprio Luciano Hang por trás, que... Eu, como investidor, vou comprar um empreendimento desse, eu olho e falo, não, o Luciano tá atrás ali, vou dormir, botar na cabeça do travesseiro, tá tranquilo, né? Exato. Que seria o risco se ele falasse, a partir de amanhã eu sair da FG. O próprio, é igual o Elon Musk. Se o Hang fala isso, certamente o mercado já dá uma balançada, né? Exato. Que sabe o quanto influencia. O lado mais complicado que eu também sinto é porque no cenário hoje... querendo ou não, tem bons empresários que têm o capital para vir para cá, eles têm o capital de vir, construir e falar, mas se não vender, se não vender, eu seguro aqui e tá tudo certo. Mas tem uns emocionados que eles chegam aqui acreditando que eu vou fazer um empreendimento em Balneário, Penha, independente da região aqui, na hora que eu colocar ele vai vender do dia para noite, porque algum corretor também emocionado falou para ele que aqui tá vendendo igual água, só chega lá, faz e vende. E aí ele vem nessa visão aqui, ó. Então, peraí, então eu não preciso ter o capital como um todo. Se eu tiver para fazer o fundamento, no fundamento já tá tudo vendido, então tá tudo certo. E aí ele não sabe lidar com a situação que e agora? Não vendeu. Como é que eu continuo? Mas eu vendi tem lá 150 apartamentos, eu vendi 5. Agora, como é que continua a obra? É algo que tem que ser explorado, né? Tem que ser falado, né? Muito pensado, né? Eu acho que o construtor, ele precisa, né? Não vou dizer que precisa ter 100% do capital da obra, mas precisa ter muito perto disso. Ele precisa ter patrimônio, ele precisa ter onde buscar, porque não dá para contar com venda. Não dá para contar com venda. E a partir do momento que você entra nesse estado de preciso vender, o problema começa. Aí você aceita qualquer coisa, faz qualquer negócio, qualquer fluxo de pagamento e não é por aí. Aí a sua margem vai se acabando e aí o negócio, no geral, não faz mais sentido nenhum, né? Então, eu ouço isso, né? Meu pai vai fazer 43 anos construindo, são 35 obras entregues. Então, são conceitos que eu tenho ouvido, assim, sabe? Né? Há muitos anos, né? Não é brincadeira, é assim, quando falta, pá. E nesses já são 18 anos junto, né? Na gestão, eu tenho percebido que esse é o modelo. Esse é o modelo mais saudável e é o modelo para se tocar a construção civil pensando no longo prazo, né? Perfeito. Não é para agora, é longo prazo. E aí que interessante, porque assim, o teu vídeo ele chegou para mim e eu comecei a notar a quantidade de comentários que tinha nele e a partir do teu vídeo o próprio algoritmo acho que entendeu que o assunto era interessante e começou a me mandar depois outros vídeos e grande parte dele de corretores não concordando com a tua afirmação ali, falando que não poderia generalizar e tudo mais.
Só que se assistir até o final, você menciona sobre o corretor e ele pesquisar sobre a incorporadora, né? Para ele poder trazer essa segurança para o cliente, questionar a incorporadora. Olha, tens capital para poder finalizar? Porque no final das contas, a segurança entre a incorporadora e o cliente é ele. Ele está ali como modelo de segurança para o cliente final, né? Teve um caso que tu falou que um corretor conhecido teu assistiu o vídeo e que um cliente questionou ele e ele falou, fica tranquilo porque comprasse comigo, né? Exato. Por que tu enxerga que doeu tanto no corretor, cara? Sendo que tu estás tocando num assunto que ele é um assunto extremamente necessário para se falar, porque até a gente mencionou isso aqui em off, mas que para um corretor ele poderia ter pego o teu vídeo e falar o seguinte, olha, pro cliente, tá vendo aqui como é necessário tu ter um corretor? Como é bom ter alguém que vai pesquisar sobre a incorporadora, não sai por aí comprando de qualquer um. Se você sair comprando de qualquer um, você corre esse risco aqui. E pelo contrário, ele se doeu no mercado. Por que tu enxerga que isso aconteceu? Porque grande parte dos incorporadores concordaram contigo. Sim, eu recebi muitas mensagens de grandes incorporadores, né? Me parabenizando e agradecendo por trazer esse assunto, por falar dessa preocupação que é real, né? Os corretores, talvez a gente volte para aquela conversa do começo de que é muita gente, né? É muito corretor e todo mundo precisa vender, todo mundo precisa pagar suas contas. Então, o corretor, muitas vezes, ele faz a venda e depois, né, faz o sinal da cruz e torce para que tudo dê certo. Então, eu nem falo do corretor mal intencionado, mas o corretor que, cara, ele vai acreditar na promessa porque ele precisa vender também, entendeu? Então, eu acho que isso pegou muito, né, muita gente, porque o cliente mandou para ele e disse, visse esse vídeo, tá tudo certo com a nossa obra, tá tudo tranquilo, aquilo que foi vendido. Então, isso incomodou um pouco, né? Eu acho que alguns já, né, recebi centenas de mensagens de gente, cara, eu tô tranquilo, tá? Só para te avisar, tá tudo certo, tem que falar mesmo e tal, porque tal. Então, eu acredito, né, que quando a gente se posiciona também, né, tu sabe disso, a gente acaba, né, tendo uma parte aí que vai gostar, outros que não. É natural, respeito a opinião. Acho que essa ideia de que não se pode falar do mercado imobiliário, que não é bom falar, é uma opinião, né, que talvez seja realidade aí, talvez eu esteja errado, mas eu acredito que a gente precisa tratar dos assuntos. E o cenário, quando a gente fala tudo é investimento e parece que se esquece um pouco do morador final, assim. Tem acontecido isso muito na região, né? Que tudo é para investidor, e acabou se esquecendo um pouquinho de estudar também, porque de fato o cliente quer, né? Se ele quer para investir ou se ele está buscando simplesmente para morar. E às vezes acaba aquela incógnita. Tá, então se é para investir, então eu não tenho nem interesse nesse imóvel aqui, porque eu queria para morar ou para passar aqui umas férias com a minha família. Tu enxerga que esse modelo de vender a todo momento para investidor, isso acaba prejudicando de fato a venda? De não pesquisar um pouco mais sobre qual é a necessidade real desse cliente aqui na região? Sim. Esse é um questionamento sério, né? Porque realmente o que tem trazido esse volume todo para o mercado é o investidor, né? Eu percebo que o investidor da nossa região, ele pensa muito também que ele vai investir e também vai ter o seu apartamento ali, né? Então é quase que uma compra mista, né? Perfeito. Ele pensa muito isso, né? A gente que trabalha forte no mercado de bombinhas, eu percebo que todo mundo compra para investir, mas também, eu sonho em um dia morar lá e tal. Então, acho que a nossa região tem essa característica. O mercado veio muito forte para o lado do investidor, né? Tem buscado esse cliente, o corretor percebeu que existe um potencial muito grande de venda para o investidor. Agora, o desdobramento disso a longo prazo eu não consigo te dizer, né? Eu tenho a impressão de que essa questão de oferta e demanda ela sempre se ajusta naturalmente, né? Então, se a gente tiver um momento de baixa no mercado, a gente vai ter menos lançamentos e daqui a pouco vai faltar lançamento. Então, acho que naturalmente essas ondas do mercado vão se ajeitando. Acabou que o lado do investimento hoje ele se tornou muito forte porque o próprio ciclo, nesse momento, favorece então a esse gancho do investimento como talvez o primeiro contato para poder conhecer a região como um todo, né? Querendo ou não, tu mora e tu nunca vai querer comprar algo que não vai se valorizar, né? Não deixa de ser um investimento, né? Sim. Mas o gancho inicial para poder trazer, então, é muito mais do ciclo nesse momento que tá vivendo aqui. Eu acredito que sim.
Sem dúvida. Aí a gente volta para o parcelamento que facilita para quem nunca poderia investir no mercado imobiliário investir, né? Então, tudo acaba voltando para essa facilidade de compra que existe hoje, né? E tu enxerga que hoje o mercado de se comprar na planta, ele ainda é algo vantajoso ou o desconto não vale mais a pena? Ou é algo muito mais marketing, de fato, verídico? Eu sou suspeito porque eu compro na planta. Continuo comprando, né? Eu acho que é uma forma de você poupar, é uma forma de você investir, né? Comprando de boas construtoras, você está investindo de uma forma sólida, né? A gente não tem no Brasil tantas formas seguras de investir assim, né? A gente sabe, por exemplo, eu invisto em ações, mas é um pouco longe da realidade de todo mundo assim investir em ações, porque não está por dentro, não está entendendo realmente, né, de quem, aonde investir, quais empresas e tal. Então eu acho que o mercado imobiliário ele acaba sendo mais democrático assim, né? E eu acho que é por aí, tá? Acho que é por aí. Achei que tu trouxesse um ponto interessante para uma visão que talvez não é tão explorada, mas assim, quando vai investir em ações, geralmente não é a mesma clareza que tu tem de investir no mercado imobiliário. Vamos trazer um exemplo aqui de grandes incorporadoras. Eu vou investir, eu conheço ela, eu sei que ela está ali há 30 anos naquela região, tudo que ela fez até hoje teve uma boa valorização, é um bom produto. E quando eu vou para a linha de investimento em ações, no mercado de ações, ele ainda é um pouco obscuro, assim, tu não sabe exatamente de quem de fato está se comprando. Porque assim, tem lá uma pequena parcela das pessoas que estudam diariamente. Se tu não estudar diariamente, nem vale a pena entrar ali dentro. Então, assim, tu estuda diariamente, tu sabe de quem realmente você está comprando, mas grande parte ali está comprando porque um influenciador falou ou uma empresa muito grande disse que é muito bom investir naquela empresa lá, vale a pena aqui. Mas se o mercado tiver... Não, se estiver ruim, fica tranquilo, a gente está segurando para ti aqui. É diferente uma coisa da outra, né? Tu que investe nos dois lados, como é que tu enxerga? É diferente, né? Eu acho que ações... Você tem que ter um foco muito grande, né, em poucas empresas. Então, hoje são 500 empresas na Bolsa Brasileira. Talvez escolha aí, no máximo, né, para sua carteira 10, mas, sei lá, tem 50 que vale a pena olhar. As outras não vale a pena nem olhar, acho que para o geral, né, do investidor. Mas o mercado de ações tem um detalhe que ele mexe até com o estômago, né, do investidor, que é essa coisa de poder cair do dia para a noite o valor da ação. Então, se tu não souber realmente o que tu está fazendo ali, na hora que cair, tu vai querer vender, né? E na hora que subir, tu vai querer comprar mais. Então, tu vai estar sempre na contramão do que seria o ideal, né? Então, se a gente tivesse, por exemplo, cotação dos imóveis dia a dia, né? Será que o cliente ia segurar tanto tempo assim ou ele ia ficar assustado? Né? Então, o mercado de ações ele é muito moldado por essa questão da cotação ao vivo, né? Então, essa oscilação, essa oscilação, a qualquer momento, acaba também afastando o investidor disso, né? Porque ele não quer perder, né? Interessante, cara. É uma boa visão. Se a gente trazer isso para vamos trazer para nossa micro-região aqui, né? Se eu pegar hoje de Barra Velha até Bombinhas, pouco acima de Bombinhas ali, levando em consideração que fossem empresas cotadas na Bolsa. Cada cidade é uma empresa cotada na Bolsa. Sim. De Barra Velha até essa região, elencando na tua visão, a gente sabe que cada mercado é um mercado, mas na tua visão, colocando aqui o que é melhor para poder investir e trazendo para baixo, elencando assim entre 5, 4, 3, 2, 1. Como é que tu faria essa lista? Essa é difícil, né? É boa. Eu acho que tem uma questão que tem que ser pensada sempre, que é o potencial para futuro, né? Tudo que aconteceu para trás ficou para trás, Balneário, né? É o que é e tal. Mas pensando para futuro, eu iria para cidades assim que tem um potencial muito grande ainda de crescimento, sabe? Que ainda não foi tão explorado, né? Então, não sei a ordem da lista, mas eu entraria sem dúvida com Bombinhas, né? A gente investe lá porque a gente acredita muito no potencial. Acho que a exclusividade, a natureza, é tudo, né? Uma cidade muito pequena que tem muito ainda potencial para ser desbloqueado. A gente sabe dos problemas de acesso, sabe dos problemas de saneamento, mas isso é exatamente por isso que tem muito a crescer, né? A gente está falando de Navegantes, por exemplo, que é uma cidade que tem um potencial gigante, né?
ao lado do porto, Sim. né, tenho ouvido falar sobre alargamento Já tá em andamento já, o alargamento da praia. Né? Tá numa região muito próspera, né? Respira uma coisa mais de moradia, de indústria, de comércio. Brusque é uma cidade muito interessante para o futuro, né? Saiu um dado. Para quem não conhece, Brusque é a cidade da matriz da Havan. Cidade da matriz da Havan, a 30 minutos de Itajaí, uma cidade com 150 mil habitantes, que tem um perfil muito forte industrial, muito forte, e que tem crescido muito, tem entregado valorização, né? Então, eu fugiria do óbvio. Se a gente for olhar para Itapema, Balneário, Porto Belo, eu acho que aí, né, é falar daquilo que já está acontecendo e já está chegando no topo, né? Eu acho que eu olharia para coisas um pouco diferentes. Vai muito de perfil, tu acredita então assim para cada um, porque se o cara estiver escolhendo entre Barra Velha até Bombinhas, muito mais o perfil que ele escolhe para o que mais identifica com ele. Exato. Dentro dessa linha aqui, todas elas têm os seus prós e contras e talvez enxergar muito mais o que faz sentido para ele na hora dele poder comprar, no caso, né? Eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? E aí surgiram várias ideias ali, né? O pessoal nos comentários falando, pô, esquecesse dessa e tal. Então a gente vê que a nossa região, como um todo, assim, ela tem muito potencial, né? Você vê, por exemplo, Tijucas, né? Que era uma cidade que, até uns anos atrás ninguém dava nada por Tijucas, né? E hoje vem recebendo investimento, tem muito espaço para crescer. É uma cidade que pode servir como moradia para trabalhadores de toda a região, né? Porque ela está ali na beira da BR, um acesso muito bom. Então tem muito potencial para desbloquear aí na nossa região. Se fosse para poder elencar três diferenciais que uma cidade, na tua visão, tem que ter para te poder investir, para te poder olhar, assim, sem avaliar nome de cidade, mas se ele estivesse comprando hoje um investidor, o que seria para ele poder olhar? Assim, esses três aqui tu não pode deixar de olhar, se atentar a isso. Eu olho muito assim, o potencial de indústria e comércio fixo daquela cidade. E aí a gente tem, né, cidades aqui na nossa região que se destacam muito por isso. Eu acho que alavancas de crescimento, né, aqueles problemas que a cidade tem e que, se resolvidos, podem fazer ela explodir, né? E eu olho uma questão muito forte, que eu acho que é um ativo que será cada vez mais valorizado no futuro, que é a natureza. Eu acho que cidades com uma natureza diferente, exuberante, eu acho que elas, a longo prazo, eu acho que a gente está num momento que é muito de grandes cidades e digital e essa loucura toda. E eu acho que o caminho é essa desaceleração. Eu acho que é as pessoas procurando mais natureza. É aquilo que eu quero para o meu filho que está vindo aí, por exemplo, é levar ele para o meio da natureza, que ele bote o pé numa areia boa, né? Um mar que ele possa entrar, fazer uma trilha. Então eu acho que a gente deve caminhar para um mundo que vai precisar desacelerar. Eu acho que é por aí. E que interessante, porque se a gente pega o altíssimo padrão hoje no mercado imobiliário, eles sabem explorar muito esse lado em que a natureza faz parte do valor do metro quadrado para eles, né? A gente pega um exemplo do próprio Bravíssima, que tem aqui na Praia Brava, e o que eles vendem ali dentro é justamente isso. É falar sobre, olha, o que a gente não fala de nada aqui dentro do que é construído. A gente fala que aqui ainda tem animais silvestres, a gente tem um corredor de animais silvestres que vem do morro até a praia. A gente fala que tem, se eu não me engano, 90 mil metros... acho que é 90 mil metros quadrados ali de área preservada, mais que isso, estou errado aqui talvez, mas eles enaltecem muito mais o que tem de natureza do que de fato o que está construído. E aí o valor do metro quadrado está muito mais sobre nessa preservação do que de fato o local onde eles moram, né? É interessante esse lado de que onde preserva, certamente vai ser o lugar que ali na frente talvez tenha mais valor agregado, né? Eu acho que o luxo está realmente nesse lado mais de natureza. E acho que essa tem que ser uma preocupação nossa também. A gente não pode acabar com as nossas praias totalmente, né? A gente precisa ter regras, precisa entender como, né, explorar, crescer, valorizar, mas cuidar daquilo que fez a gente chegar até aqui, né, que é a natureza. Se for pegar a alta temporada nossa, o que faz
tirar todo mundo dos grandes centros, das grandes metrópoles, é a natureza, porque se não fosse ninguém descia para o litoral, né? Exato. Exatamente esse ponto, né? Exato. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu tocou naquele teu vídeo sobre, lá no final, sobre tu fazer perguntas, né? Uhum. Quais são as perguntas que o investidor tinha que fazer para uma incorporadora antes dele assinar, cara? Cara, eu acho que o histórico diz muito, né, de uma construtora. Eu acho que o histórico diz muito. Eu acho que você só pode abrir mão do histórico, né? Tantas obras entregues, botar o pé lá dentro da obra, conhecer, entender qual história foi construída, se você realmente tiver conhecimento de quem está por trás, né? Então, assim, eu quero olhar no olho do incorporador e ver a seriedade dele, entender qual é a trajetória dele, né, de onde que vai vir o caixa para segurar no momento de dificuldade, porque vai faltar dinheiro na obra, vai precisar aportar. Então, eu acho que não seria uma pergunta, mas seria mais uma conversa como essa nossa aqui, olho no olho, né, e realmente entender quem está por trás, a seriedade da coisa, né, menos preocupação com Porsche, com helicóptero, com qualquer coisa nesse sentido, né, e ver a seriedade, olho no olho de quem está ali. Eu acho que a gente tem se iludido com coisas que não fazem nada, né? Não agregam em nada na construção civil. A gente precisa de construtores, pelo contrário, que cuidam bem do dinheiro do cliente, né? E que não estejam queimando o dinheiro do cliente com coisa que não agrega dentro da obra. E que interessante, né? Porque o investidor, às vezes, eles não têm essa noção de que eu estou comprando um imóvel de R$1 milhão, pega como padrão aqui. E ele não, às vezes ele não, eu não sei se por talvez vergonha, medo, não sei qual seria o sentimento que ele tem ali na hora, mas de não sentar na frente do incorporador e pedir para o próprio corretor ou corretor, olha, eu gostaria de uma reunião, tivesse eu, você e o diretor aqui, porque eu não estou com algumas dúvidas, eu gostaria de sentar para a gente poder conversar. Ele está fazendo um investimento ali que talvez para muitas pessoas fala de R$1 milhão hoje como se fosse uma coisa que encontra no lixo, assim, R$1 milhão. Uma coisa básica, sabe? Até porque o próprio mercado como um todo, eu sinto que eles falam de R$1 milhão como se fosse uma coisa muito básica, né? Sim. Ah, mas tá barato, é R$1 milhão. Grande parte dos corretores que vendem imóvel de R$1 milhão não tem um imóvel de R$1 milhão. E eles falam como se fosse uma coisa muito simples de você conquistar. Sim. E aí o próprio investidor também, às vezes, tem um certo receio ou medo de pedir para ter esse acesso. E aí depois a compra fica uma compra que ele não está se sentindo seguro, fica perdendo o sono, às vezes não consegue dormir direito porque está naquela, será que eu fiz uma compra certa, será que eu não fiz? E só o que faltava talvez era 5 minutos de uma conversa honesta, frente a frente com o incorporador, para ele poder, tô seguro. Pô, investir na empresa certa. E você como incorporador também negaria sentar na frente de um investidor? Tenho certeza que não, né? Para poder conversar, né? Com certeza não. Acho que faz muito sentido. Acho que pro incorporador seria até interessante, né? A gente saber também para quem a gente está vendendo, né? Entender o perfil daquele cliente, né? A gente, né, como trata de obras menores, acaba tendo um contato maior. No nosso caso, a gente acaba tendo um contato maior. Eu tenho o meu WhatsApp aberto para todos os clientes, a gente se fala ali, ele me pergunta, pede foto da obra ali, às vezes até, né, o cara está ali compartilhando isso ou aquilo. Então, tenho certeza que o incorporador não negaria, mas realmente é um tabu para o comprador. Ele ainda se sente numa posição assim de que ele não poderia pedir essa conversa. Ter o acesso, né? Como se fosse inacessível, né? E não é nada disso, né? Eu acho que faz todo sentido. Oi, dá um caminho para nós, Marcelo. Como se coloca no lugar de um investidor agora com 500, 700 mil reais na conta para poder investir. Como é que tu faria isso para um leigo que está iniciando hoje no mercado? Porque vou te trazer uma visão que eu tenho do mercado e ver se tu concorda com ela. O mercado imobiliário, ele é o óbvio precisa ser dito a todo momento, né? Mas é diferente de tu comprar um carro. Tu vai lá, tu faz financiamento, compra um carro. E ainda existe muita dificuldade em se esclarecer ou descomplicar como funciona a compra de um imóvel na prática. Com 500 mil, 700 mil reais hoje, como é que tu faria um investimento imobiliário? Porque assim, não necessariamente precisa ter os 700 mil na tua conta, mas tens a possibilidade de fazer uma compra dessa hoje de 500 a 700 mil reais. Como é que você faria? Como é que você procuraria no mercado? E como é que você faria essa divisão? Eu acredito que o momento é de oportunidades
prontos. Eu acho que o mercado está oferecendo oportunidades no imóvel pronto que não oferecia antigamente. Interessante. Então, eu falo até meio contra aquilo que a gente vende, né? Que também é lançamentos, incorporação, mas o comprador ele pode hoje pesquisar muito bem, ele pode encontrar oportunidades com parcelamento longo de um imóvel que ele vai rentabilizar, que ele vai amanhã sair alugando, né? Então, eu acho que tem uma oportunidade muito grande aí. 500, 700 mil, você já não vai mais comprar um imóvel pronto em Balneário, ou Itapema, ou Bombinhas, mas, por exemplo, em Brusque, não sei como é Navegantes, mas em Brusque você compra um bom imóvel pronto, com potencial de locação muito grande, ou moradia, nesse valor. Né? Consegue ainda estar em Brusque, ainda consegue ter. E interessante porque assim, ó, hoje tem muita gente que não faz ideia, né? Mas por exemplo, o cara tem lá R$1 milhão para poder, como teto para ele poder comprar. Ele não sai colocando R$1 milhão no imóvel, né? Nunca. Na prática, não é pegar R$1 milhão e comprar à vista, a não ser que seja uma oportunidade que ele tem esse dinheiro na mão, mas assim, quase ninguém faz isso, né? Não. De pegar e comprar, né? E o mercado está oferecendo a oportunidade de comprar o pronto em 60, 84, 100 vezes, né? O que já é um cenário diferente daquele que eu tô comprando na planta com risco, né? Porque já tá pronto. Exato, tá pronto, seguro, rentabiliza amanhã, né? Você ter um imóvel pronto, eu acho que é patrimônio, né? Então, eu vejo por aí. Para o dono do imóvel pronto, né? Nada interessante vender em 100 vezes, né? Mas o mercado acaba que hoje está pedindo isso, então muitas vezes está aí a oportunidade. Trazendo para um lado tu falou lá no início sobre não acreditar numa bolha imobiliária, né? Um dos poucos, talvez, lugares que a gente enxerga que é utilizado como moeda de troca no Brasil como um todo é o litoral norte de Santa Catarina. Tu tens lá, eu tenho uma indústria lá em Rondônia, e ele acaba trocando por apartamento, por imóveis aqui na região. Que diferente seria de ele ter uma indústria aqui e ele escolher trocar por um imóvel em Manaus, um exemplo aqui, né? Não sei como está o mercado em Manaus, mas só como comparação aqui. O fato de não existir essa bolha, mas existe na tua visão alguma linha de ciclo? Porque aí tu traz o lado assim, o mercado de ações, ele é aquele ciclo quase que diário. Então, se não tiver estômago para poder acompanhar isso diariamente, nem entra porque tu vai perder o sono. O cenário do mercado imobiliário é um pouquinho diferente. Ele não tem esse ciclo diário, mas ele tem um ciclo que talvez na hora que você comprou e você vai revender ali na frente, tu acabou pegando um ciclo que não esteja tão favorável para poder fazer uma venda ali. Sim. Ainda assim, dentro do mercado imobiliário, nessa região que a gente está aqui, que é a região que você atua também, tu enxerga que ainda que esteja passando por momentos que não são tão bons para o mercado imobiliário, corre algum risco dessa região aqui, na tua visão, furar uma bolha e falar todo mundo que botou dinheiro lá investiu errado, não dá mais certo agora, vamos ter que escolher um outro lugar para poder ser um novo cenário no Brasil? Eu não acredito, cara. Eu tenho certeza que isso não tem como acontecer. Novamente, eu acho que a nossa região, para o futuro, ela vai cada vez mais ser valorizada. Com a construção civil, cada vez mais caro para se construir, né? Então, o mercado vai se adaptando e vai trazendo o preço para cima, né? A gente vive num país de muita inflação, uma inflação até maquiada, né? A gente sente no bolso uma inflação e depois vê divulgada uma inflação baixinha, pequenininha, né? Então, esse é um dos perigos, né, de se vender tanto a longo prazo, né? Porque os índices não são a realidade, né? Eu faço compra de material mensalmente e eu sei que sobe muito acima da inflação divulgada, né? Então, cara, eu acredito que a nossa região vai seguir crescendo muito, tá? Eu acho que a gente veio de um ciclo de muita alta e que agora ele pode estar entrando num ciclozinho pior, né? E que vai tudo depender também de uma questão nacional, né? Quando tu fala de entrar num ciclo desse daí, é um período de tempo e depois ele volta de novo... Volta a subir. Eu acredito que a demanda por imóveis na nossa região vai só aumentar e a gente tem esse ativo, né, que a gente falou sobre futuro, né? Natureza, turismo.
E olha que interessante, eu tive acesso a uma escritura de um vizinho nosso e a gente queria comprar o terreno dele, acho que ele vendeu o terreno agora lá. Ele comprou em 97, se eu não me engano, por 28 mil reais e ele vendeu por 1 milhão e 800. Faz mais ou menos, acho que uns 2, 3 meses. E eu li a escritura, tava lá, né, a compra de 28 mil reais. E ainda que, aí é interessante porque assim, quantos ciclos se passaram de lá até 2026? E ele vendeu esse terreno por 1 milhão e 800 mil. Eu acompanhei um caso parecido e até mais exponencial que esse, porque ele foi feito uma permuta, então a permuta ela acaba jogando lá para cima, né? Mas de um terreno que foi comprado há quase 30 anos atrás por 50 mil reais e a permuta resultou num valor, num VGV de 15 milhões, né? Então, é isso que o mercado imobiliário oferece para quem sabe comprar na hora que está barato, né? Então, um terreno que foi comprado de leilão, um terreno que foi trabalhado em cima dele em relação à terraplanagem e tal, e que quando permutado... Então, quer dizer, o investidor ali, ele fez tudo conforme manda o manual, né? Comprou barato, esperou o tempo agir, deixou o tempo, né? O longo prazo agir, e aí na hora certa ainda fez uma permuta que joga o valor lá para cima. Lá para cima. Então, é o tipo de retorno que o mercado imobiliário dá, né? E por isso que eu digo que não tem investimento igual ao mercado imobiliário. Não tem, né? E que incrível, porque assim, ó, não é uma pirâmide, não é uma. É que de fato é a matemática, né? E quem consegue entrar no tempo certo, na hora certa, às vezes, por isso que eu falo que assim, ó, a gente vai se resumir aqui a nossa conversa nisso, né? Mas tu falar de pontos delicados, tu não desfavorece o mercado, né? E talvez é muito mais cultural do brasileiro de achar que se eu falo de algo delicado, eu tô falando de algo ruim. Pelo contrário, tem gente que, por exemplo, fala, vai comprar de leilão. Isso aí tu vai ter um problema, cara, com leilão. Aí o cara comprou por 50 mil de leilão, que para muitos já é algo mais desafiador, vou entrar no leilão, correr risco e tudo mais. E aí ele vai lá e faz uma permuta por 15 milhões, sendo que ele esperou o tempo certo, teve um momento de esperar ali, comprar na baixa também, mas não existe outro cenário, outro segmento de investimento que te traga uma oportunidade como essa, cara. É incrível como o mercado imobiliário no Brasil e principalmente nessa região aqui funciona. Por isso que eu falo que eu gosto de falar de momento delicado, pelo contrário, traz mais segurança, né? Deixa claro, né? Deixa claro. Eu acho que a gente não precisa ter medo de nada, de tocar em assuntos no mercado imobiliário, porque a gente realmente entrega a valorização, entrega a segurança, né? E quem não estiver entregando isso é que precisa se adequar, precisa... Pois é. Né? Deixa eu trazer aqui três recados que eu queria que tu desse, 3 recados direto. Primeiro, um recado para o corretor. Dá um recado para o corretor aí. O que é necessário hoje? Cara, assim, eu percebo que o corretor, ele precisa realmente entender a fundo o que ele está vendendo, com quem ele está tratando. Depois desse vídeo, eu percebi que muito corretor nunca tinha parado para pensar que a conta não fecha vendendo no parcelamento longo. Realmente, Marcelo, é sério isso? Não, cara, é isso, é perigoso. Cuida, se informa. Então, eu acho que um mercado que atraiu muita gente no Oba-Oba, né? E que agora precisa que todo mundo se aprofunde, se capacite, entenda realmente onde está pisando, né? Então, eu acho que o recado pro corretor é entenda mais a fundo do que só a venda ali, né? Não entenda só do produto que tu vai vender, mas das dinâmicas do mercado, né? Do porquê, entenda um pouco mais a fundo. Eu acho que é por aí. Acho que aí você passa a segurança e aquela fortaleza para o seu comprador. Um recado para o incorporador. Vamos com calma, né? Longo prazo, pé no chão. Acho que a gente precisa ter essa consciência, né? O incorporador, ele tem um poder muito grande na mão, né? Ele está ali, no final das contas, né? Tratando do dinheiro, né? Eu cuido do dinheiro do cliente por alguns anos, então eu preciso ter pé no chão. Se eu tenho uma boa obra para tocar, 2 boas, tá bom, já vai dar um bom lucro, já dá para fazer um bom trabalho com algumas obras. A gente não precisa de 20, 30 obras ao mesmo tempo para ser um grande incorporador, né? Eu acho que passo a passo, acho que esse é o caminho. E um recado para o investidor.
o investidor, ele precisa estar muito atento, ele precisa fazer conta, né? Ele precisa... Tem várias questões aí que ele precisa, né? Não compre assim na empolgação, no mais fácil, e precisa ser hoje, né? Como a gente vê muita gente vendendo essa emoção no mercado imobiliário. Acho que a compra no mercado imobiliário ela precisa ser estudada, entendida. Tá muito claro de quem eu estou comprando? Muito claro de quem eu estou comprando, né? Tá muito claro os juros aqui nesse contrato, né? Tem que se entender. Se eu estou comprando um bem de R$1 milhão, eu estou pagando uma parcela de 3 mil, será que eu estou pagando o juro ou nem o juro eu estou pagando? Pois é. Né? E aí depois, na hora de financiar, na hora, porra, mas como? A minha dívida não baixou? Claro que não. Né? Estava pagando só o juro. Pois é. Então esse também é um detalhe, né? Então o comprador ele precisa ir um pouquinho mais a fundo. Né? Ser um pouco mais rigoroso também na hora de escolher, né? E é uma coisa que eu acho que tudo se resume, nessa tua fala, eu acho que isso se resume muito no mercado imobiliário, porque se o investidor ele se torna crítico pelo lado positivo, de ele ser cada vez mais rigoroso na compra, ele reorganiza o mercado. Ele reorganiza. Exatamente. O poder está todo na mão dele. Né? O poder está todo na mão do comprador, do investidor. E eu acho que ele mais informado, mais criterioso, mais rigoroso é ótimo para o mercado. Talvez a gente, né, consiga dar a volta aí e acabar com essa insegurança, né, a partir daí. E um conselho do lado B que tu gostaria de ter tido, que tu não teve e que é de extrema importância para quem está começando hoje no mercado imobiliário? Seja que funcione para os 3 lados, seja para o investidor que está começando a procurar, seja para o corretor que começou no mercado agora, ou seja para o incorporador que está começando a incorporar. Cara, eu diria assim, para o Marcelo mais jovem, né? Não faça mais nada, fique só no mercado imobiliário. Eu fui para vários lados enquanto ainda estava na construtora, né? E não existe mercado igual ao nosso. Não existe nenhum mercado igual ao mercado imobiliário. Ele te dá oportunidades, te dá chance de crescimento, dá para ganhar dinheiro, né? Então, por exemplo, eu tive marca de roupa, né? Por 8 anos, fizemos um trabalho legal, cresceu, vendi a marca, mas não tem comparação. Não tem comparação. Então, se você está no mercado imobiliário, né? Estude, foque aqui, porque tem um belo de um caminho aqui dentro do mercado imobiliário, para o investidor, para o incorporador, para o construtor, mas para quem é sério e pensa a longo prazo. Tenho certeza que dá certo, dá para ganhar dinheiro, dá para fazer um bom trabalho, mas é preciso ter pé no chão, calma e deixar o longo prazo agir, que acontece. Cara, show de bola, Marcelo. Eu te agradeço pelo teu tempo, por a gente ter conversado aqui, cara. Assim, como eu falei, eu acabei te conhecendo pelo vídeo viral e tenho te acompanhado, te seguindo ali. Acho que para as pessoas que estão iniciando no mercado imobiliário, não só investidores, mas tanto o corretor que ele quer estar um pouco mais com o pé no chão, o próprio incorporador que quer entender, talvez o incorporador de outra região está vindo para cá agora. O teu perfil é muito claro em cima disso, gosto muito porque tu toca em assuntos que são delicados e são necessários conversar ali, então acredito que para o investidor que está começando hoje no mercado imobiliário, se ele começar a acompanhar o teu perfil, ele vai começar a abrir mais os olhos. Para o corretor, ele vai ficar um pouco mais cético e ele vai começar a pesquisar um pouco mais o incorporador. E para o incorporador que está com o pé no acelerador ali, talvez ele diminuir um pouco a marcha ali também, ele vai entender como o mercado funciona por aqui. Porque a gente tem um mercado extremamente promissor, tu tens bons resultados, mas o que me chama muita atenção no teu perfil foi de ser uma pessoa que não fica em cima do muro. E meio que não tá nem aí porque os outros vão achar, mas tu fala do que é a verdade do mercado. Então te agradeço pelo teu tempo. Sai lá de Brusque, a gente sabe o trânsito que é para vir para cá, mas te agradeço demais pelo teu sim, cara. Cara, foi muito boa a conversa, né? Participei de alguns podcasts aí, sem dúvida essa foi a melhor conversa que a gente teve. Show de bola. Tratou de assuntos importantes e é isso. Acho que a gente tem que falar real, trazer isso a público, que a gente vai conseguir aos pouquinhos ir fazendo a nossa parte, né? Vamos fazendo a nossa parte aí. Excelente, doutor. Te agradeço, cara. Obrigado, hein? Um abraço. Valeu, um abraço. Valeu.